Era o meio da noite quando Deborah Hall acordou com o som de passos no corredor. Pesados, lentos, arrastados. Ela pensou que fosse o marido, descendo para beber água, até ouvir a voz de uma criança chamar seu nome. Mas todos os filhos dormiam. Naquela casa, em Harrisville, Rhode Island, nada era exatamente como parecia. O casarão, construído em 1736, tinha paredes de madeira velha e um cheiro de terra úmida que nunca desaparecia. Por fora parecia um refúgio rural tranquilo. Mas dentro, os Halls viveriam algo que mudaria suas vidas. E se tornaria um dos casos paranormais mais estudados da história americana. Um caso que muitos chamariam de o Enfield americano, em referência ao famoso poltergeist inglês. Mas aqui, a história era ainda mais sombria. Tudo começou em outubro de 1977, quando a família Hall, Deborah, o marido Michael e seus 3 filhos, Anna, Christopher e Emily, se mudaram para o campo em busca de paz. Michael queria se afastar do ritmo caótico da cidade e criar os filhos em contato com a natureza. O corretor, um senhor de sorriso inquieto, garantiu que a propriedade era cheia de história. Ele só não contou qual tipo de história. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Mas logo vieram os ruídos inexplicáveis. Portas que batiam sozinhas, o som de móveis arrastando no andar de cima e cochichos que pareciam vir das paredes. Deborah achava que era o vento, até que uma noite, enquanto colocava Emily para dormir, viu algo impossível. Uma sombra se movendo contra a luz. Ela congelou. A sombra era humana, mas não havia ninguém ali. Nas semanas seguintes, os fenômenos pioraram. O cheiro de enxofre invadia os cômodos. Crucifixos caíam das paredes. E Anna começou a dizer que conversava com uma mulher de vestido preto no jardim. Michael, cético, tentou racionalizar tudo, até o dia em que viu com seus próprios olhos uma cadeira se mover sozinha. Ele achou que estava enlouquecendo. Foi quando decidiram pedir ajuda. Um padre local, Padre O'Connor, visitou a casa e descreveu uma presença pesada nos corredores. Após rezar uma breve bênção, aconselhou a família a não provocar o que quer que estivesse ali, mas era tarde demais. Pouco depois começaram os ataques físicos. Paredes tremiam à noite, portas se trancavam por conta própria, e Anna passou a ter arranhões e hematomas misteriosos no corpo. Gravações de áudio feitas por Michael captaram vozes sussurradas, risadas infantis e ruídos de passos. Mesmo quando ninguém estava em casa. Essas fitas, mais tarde analisadas por especialistas em som, se tornariam uma das provas mais intrigantes já registradas em um caso paranormal. A história logo chamou a atenção da mídia local e investigadores do grupo Society for Psychical Research, o mesmo que estudou o caso Enfield na Inglaterra, viajaram aos Estados Unidos para documentar o fenômeno. Eles levaram equipamentos, câmeras, sensores e gravadores de frequência ultrabaixa. E o que encontraram naquela casa desafiaria a lógica e a ciência. Durante as primeiras 48 horas de investigação, os especialistas registraram flutuações eletromagnéticas violentas, variações abruptas de temperatura e sons que pareciam respostas inteligentes a perguntas diretas. Mas o que mais impressionou foi a gravação feita na madrugada do segundo dia. Uma voz rouca, feminina, murmurando o nome Anna repetidas vezes. A gravação foi reproduzida para a família. Anna empalideceu. Ela disse que era a mesma voz da mulher do vestido preto. Quando as imagens noturnas foram analisadas, os investigadores viram algo ainda mais perturbador. Uma silhueta se movendo atrás de Deborah enquanto ela dormia na cama. O corpo translúcido, o contorno nítido de um rosto pálido, o tipo de registro que nem os mais céticos conseguiam ignorar. Com o tempo, o caso ganhou repercussão nacional. Jornais chamaram a casa dos Hall de a residência mais assombrada dos Estados Unidos, e programas de rádio disputavam entrevistas com os envolvidos. Mas quanto mais atenção recebiam, mais a atividade sobrenatural aumentava. Era como se algo dentro da casa se alimentasse do medo e da fama. Em 1978, após meses de eventos inexplicáveis,
a família Hall deixou a casa. Mas nem todos conseguiram escapar completamente. Deborah afirmava sentir a presença seguindo-a para onde fosse, e Anna, já adulta, diria décadas depois que o som de passos no corredor ainda a persegue nos sonhos. O que aconteceu naquela casa em Harrisville nunca foi explicado, mas as gravações, as fotos e os depoimentos permanecem. E quem as escuta diz sentir o mesmo arrepio que a família sentiu naquela noite em que tudo começou. Um som suave, arrastado, como alguém caminhando no escuro. Os investigadores chegaram a Harrisville numa manhã cinzenta de novembro de 1977. O vento frio soprava através dos campos e fazia as janelas do casarão gemerem como se a própria casa respirasse. À frente da equipe estava a doutora Margaret Lewis, psicóloga forense e pesquisadora de fenômenos paranormais. Ao lado dela, o físico Dr. Samuel Kent e o técnico de som, George Tiller, veterano em gravações de áudio anômalas. Logo no primeiro dia, os equipamentos começaram a registrar comportamentos estranhos. Os medidores de campo eletromagnético subiam e desciam de forma irregular, mesmo com a energia elétrica desligada. Sensores térmicos captaram pontos de frio, pequenas áreas com temperatura 10 graus abaixo do ambiente, que pareciam se mover lentamente pelos cômodos. Dra. Lewis começou o que chamava de sessões de observação familiar, mantendo câmeras fixas nos quartos durante a noite. Na primeira madrugada, tudo parecia calmo, mas às 3h14 da manhã, a câmera do quarto de Anna captou o som de batidas rítmicas vindas do teto. Poucos segundos depois, um sussurro feminino foi registrado no microfone direcional. Anna, acorde. Anna acordou, chorando, dizendo ter sentido uma mão fria tocar seu braço. A equipe correu ao quarto, mas não havia ninguém. Nos dias seguintes, os fenômenos se tornaram mais intensos. George Tiller conseguiu captar, com microfones de baixa frequência, uma sequência de sons graves que lembravam palavras arrastadas. Quando o áudio foi desacelerado, as ondas sonoras formavam algo assustador. Uma voz repetindo, em tom rouco, o nome Michael. Dr. Kent tentou encontrar explicações físicas. Pode ser uma interferência acústica, vibrações no encanamento ou frequências industriais vindas de longe, sugeriu. Mas as gravações não mostravam padrão algum. O som surgia e desaparecia sem lógica, e por vezes apenas um microfone entre vários o captava, como se a voz escolhesse onde ser ouvida. Enquanto isso, a saúde mental da família se deteriorava. Deborah começou a apresentar sintomas de insônia grave, lapsos de memória e ansiedade constante. Certa noite foi encontrada na cozinha, parada, olhando fixamente para o vazio, com um sorriso estranho. Quando perguntaram o que fazia ali, respondeu calmamente. Ela pediu para eu esperar. Disse que logo vai entrar. Quem vai entrar? Questionou a Dra. Lewis. Deborah apenas sussurrou. A mulher do vestido preto. Os investigadores, tentando manter o controle científico, decidiram realizar um experimento de comunicação direta. Usando uma técnica conhecida como EVP Session, gravação eletrônica de voz, deixaram um gravador rodando enquanto faziam perguntas simples em voz alta. Durante 10 minutos nada aconteceu, mas ao revisar o áudio, a equipe ouviu algo no fundo. Uma resposta baixa, quase inaudível, mas clara o suficiente para gelar o sangue. A voz dizia: "Esta é minha casa." A partir daí, as ocorrências ficaram cada vez mais violentas. As portas batiam com tanta força que rachavam o batente. Objetos eram lançados contra as paredes. Durante uma sessão de monitoramento, o crucifixo pendurado no quarto principal girou sozinho, lentamente, até ficar de cabeça para baixo, tudo registrado em vídeo. Dr. Kent, homem racional até o limite, abandonou o projeto dias depois. Disse à imprensa que não havia nada sobrenatural, mas confidenciou a Dra. Lewis que sonhava todas as noites com uma mulher parada no canto do quarto, observando-o. Com a saída de Kent,
A doutora Lewis assumiu a liderança da investigação. Ela acreditava que os fenômenos eram manifestações psicocinéticas, energia emocional intensa gerada pelos próprios moradores. Mas algo nos registros não encaixava nessa teoria. As vozes, as sombras, os ruídos, todos pareciam autônomos, conscientes, quase como se tivessem vontade própria. Na madrugada de 12 de dezembro, algo aconteceu que mudaria o curso da pesquisa. Durante uma sessão de gravação contínua, Deborah foi acordada pelo som de choros vindos do corredor. As câmeras captaram o momento em que ela abre a porta e vê, parada na escuridão, uma figura feminina com vestido antigo, preto, rendado no pescoço. O rosto não era nítido, mas havia algo de humano e ao mesmo tempo completamente ausente. A entidade ficou imóvel por cerca de 3 segundos e então simplesmente desapareceu, como se fosse absorvida pela própria sombra. Dra. Lewis revisou as imagens mais de 20 vezes. Não havia explicação lógica. O espectro deixava reflexo parcial no chão e alterava a luz ambiente. Era o tipo de evidência que, em décadas de estudos, ela jamais tinha presenciado. Com o passar dos meses, o caso dos Hall passou a ser discutido em universidades, revistas e programas de TV. Enquanto muitos chamavam de fraude, outros afirmavam se tratar da prova mais concreta da existência de uma presença inteligente após a morte. A casa agora já não era apenas um lar. Era um laboratório vivo do sobrenatural. Mas para os Halls, aquilo já não era sobre ciência. Era sobre sobreviver dentro de um lugar onde o medo tinha voz. E essa voz sussurrava cada vez mais perto. Com o aumento dos ataques e das manifestações físicas, a doutora Margaret Lewis decidiu investigar a fundo a história da propriedade. As informações fornecidas pelo antigo corretor eram vagas, quase folclóricas, mas algo chamava a atenção. O terreno constava em registros desde o século XVIII, e havia páginas inteiras rasgadas dos arquivos municipais de Harrisville. Determinada a descobrir a origem da casa, Margaret viajou até o cartório antigo da cidade. Entre documentos manchados pelo tempo, encontrou o nome do primeiro proprietário, Nathaniel Perrin, fazendeiro e veterano da Guerra de Independência. O terreno havia permanecido na mesma família por gerações, até uma tragédia em 1846. Um incêndio destruiu parte da propriedade e vitimou uma mulher chamada Abigail Perrin, esposa de Nathaniel. Testemunhas da época afirmaram que o fogo começou após rituais estranhos, conduzidos pela própria Abigail, conhecida entre os moradores como curandeira e médium. Nos relatos locais, Abigail era descrita como uma mulher de comportamento misterioso, que ouvia vozes e dizia conversar com os mortos. Após sua morte, o corpo foi encontrado próximo ao poço da casa, parcialmente carbonizado, com o vestido preto ainda visível entre as cinzas. Alguns diziam que ela havia se sacrificado para fechar um portal. Outros afirmavam que foi amaldiçoada por algo que ela mesma invocou. De volta à casa, a doutora Lewis reuniu a família Hall para contar o que descobrira. Enquanto relatava os fatos, Deborah começou a chorar silenciosamente. "Eu já sonhei com esse nome", disse ela. "Abigail, ela me chama. Diz que quer voltar para casa." A equipe, agora convencida de que havia uma conexão espiritual entre Deborah e a antiga moradora, decidiu realizar uma sessão controlada de regressão hipnótica, com acompanhamento psicológico. Durante o transe, Deborah entrou em estado de pânico. Seus batimentos subiram e ela começou a repetir frases antigas em inglês arcaico. "She knows the sound. She can hear the gates." Ela conhece o som. Ela pode ouvir os portões. Logo depois, sua voz mudou de tom, grave, rouca, inumana, e o que se ouviu nas gravações foi algo que ninguém jamais esqueceu. "Vocês abriram o que ela fechou." Na mesma noite, o casarão tremeu. As portas bateram ao mesmo tempo. As luzes falharam, e o som, aquele zumbido profundo que parecia vir das entranhas da terra, se espalhou pelos corredores, vibrando nas paredes e nas câmeras. George,
O técnico de som gritou que os microfones estavam captando frequências abaixo do audível, sons que só poderiam ser detectados por equipamentos de alta sensibilidade. Quando analisou o espectro, percebeu que a vibração formava um padrão rítmico semelhante a uma voz modulada. Era como se alguém, ou algo, tentasse se comunicar através do som. Nos dias seguintes, eventos inexplicáveis começaram a se intensificar. As cortinas se moviam mesmo com as janelas fechadas. Fotografias caíam das paredes, sempre viradas com o rosto para baixo. E Ana, a filha mais velha, começou a desenhar figuras femininas sem lembrar que as tinha feito. Em todos os desenhos aparecia a mesma mulher, com cabelos longos e vestido preto, observando de longe. Foi quando Margaret encontrou algo que confirmaria as piores suspeitas. Em um arquivo esquecido do museu local, ela descobriu uma carta datada de 1845. Era de Abigail Perrin, escrita com tinta marrom e letras trêmulas. Há um som que não pertence a este mundo. Ele vem das profundezas e fala em nome dos que não descansam. Se alguém o ouvir, que o silêncio seja sua salvação, pois quando o som ecoar, a casa se lembrará de quem lhe pertence. A doutora Lewis, abalada, mostrou o documento a Michael Hall. Ele ficou em silêncio por minutos. Depois contou algo que nunca havia dito a ninguém. Na primeira semana após se mudar, enquanto limpava o porão, encontrou um colar queimado, com o pingente em forma de cruz invertida, escondido sob o piso de madeira. Desde aquele dia, disse ele, o som começou. Ao cruzar as datas, descobriram que o incêndio que matou Abigail havia começado no mesmo porão, e no centro do cômodo, logo abaixo de onde ficava o colar, o grupo de pesquisadores detectou níveis anormais de radiação eletromagnética, como se houvesse uma fonte ativa subterrânea. Dr. Lewis acreditava que ali existia um ponto de intersecção entre campos energéticos, algo que poderia explicar a manifestação espiritual. Mas a explicação física não bastava. A atmosfera da casa tornava-se cada vez mais sufocante, e o som parecia agora acompanhar todos os moradores, mesmo quando se afastavam da propriedade. Em seus diários, a doutora Lewis escreveu: "Não é apenas um espírito, é uma lembrança viva. Abigail não quer vingança, quer ser ouvida." Mas o problema era outro. Quanto mais tentavam entender o fenômeno, mais ele ganhava força. Era como se a própria investigação alimentasse a presença. E sem perceber, todos os envolvidos já estavam presos dentro daquilo que Abigail chamava de o som dos portões. A madrugada de 3 de janeiro de 1978 seria lembrada como o dia em que a casa mostrou tudo o que guardava. Desde o anoitecer, o ar estava pesado, quase elétrico. Os gravadores começaram a captar um zumbido constante, profundo, quase subsonoro, que vibrava nas paredes e fazia o chão tremer levemente, como o rugido distante de um motor subterrâneo. Doutora Margaret Lewis, exausta e tomada pela tensão das últimas semanas, insistiu em manter os equipamentos ligados. Se o som é um meio de comunicação, ele vai responder quando estivermos ouvindo, disse. E todos, mesmo os que duvidavam, concordaram em ficar. A casa parecia respirar. Cada estalo da madeira ecoava como um gemido vivo. Débora sentia o ar frio subindo do porão, e o cheiro de terra úmida misturado à fumaça se espalhava pelos cômodos. Michael, em silêncio, segurava o colar queimado que havia encontrado. Ele jurava ouvir vozes sussurrando nele. Vozes que pareciam se sobrepor, fragmentadas como uma multidão invisível. Às 2h37, o zumbido aumentou. Os medidores de campo eletromagnético explodiram em leituras incoerentes. O som, antes abafado, agora era audível a todos. Um tom grave, contínuo, que fazia o peito vibrar. As câmeras começaram a falhar, e as luzes piscavam em sequência irregular. Doutora Lewis, com o microfone nas mãos, tentou fazer perguntas. Quem está aqui conosco? Silêncio. O que você quer dessa casa? A resposta veio na forma de 3 batidas secas, tão fortes que o chão pareceu ceder. No mesmo instante,
Ana gritou do quarto. A equipe correu. A menina estava em pé sobre a cama, olhando para o canto escuro. Ela está ali! Gritava. A mulher está ali! As câmeras infravermelhas registraram uma silhueta translúcida, imóvel, observando. Vestido longo, rendas negras e olhos, ou o que pareciam ser olhos, refletindo a luz como espelhos. Por um segundo, a figura deu um passo à frente, e a imagem ficou distorcida, como se o ar ao redor se dobrasse. O som atingiu uma frequência tão baixa que fez os microfones estourarem. Então, o que aconteceu foi rápido, e ninguém conseguiu explicar até hoje. As portas se trancaram sozinhas. O vento entrou pelos cômodos, mas nenhuma janela estava aberta. A temperatura caiu para menos de 5 graus, e uma força invisível empurrou George contra a parede. Deborah começou a gritar, dizendo que algo a arrastava pelo chão. Michael tentou puxá-la, mas era como segurar alguém sendo levado por uma corrente de água. De repente, silêncio. Um silêncio absoluto. Apenas o tic-tac do relógio, até que o ponteiro parou. Do centro da sala, o colar queimado começou a se mover. Devagar, girando sozinho sobre o assoalho. As velas apagaram, e do porão veio um eco metálico, como uma porta sendo destrancada por dentro. As câmeras continuavam gravando. Dra. Lewis, tremendo, desceu com uma lanterna e o gravador de mão. O ar no porão era pesado, espesso. Cada passo reverberava como se o chão fosse oco. No centro, onde ficava a marca do fogo antigo, algo brilhava fracamente sob o pó. Ela ajoelhou-se e viu o que parecia ser um símbolo queimado na madeira. Um círculo com 3 linhas cruzadas, idêntico ao pingente do colar. Foi nesse momento que ouviu o som novamente, mais próximo. Mas não era mais um zumbido. Era uma voz feminina sussurrando atrás dela. Você abriu os portões! A lanterna falhou. O gravador caiu no chão. E por alguns segundos todas as câmeras captaram o mesmo fenômeno. Um clarão branco, seguido de uma onda de choque sonora. As imagens ficaram distorcidas, e ao fundo uma figura humana surgiu por frações de segundo. O rosto queimado, os olhos negros, e o vestido preto movendo-se como fumaça. Quando a luz voltou, Dra. Lewis estava desacordada no chão. Os outros correram ao porão e a encontraram coberta de poeira, com o pingente preso em sua mão. Ao redor dela, pequenas marcas circulares gravadas no assoalho, como impressões digitais carbonizadas. Após o evento, a equipe deixou a casa imediatamente. Ninguém dormiu naquela noite. No dia seguinte, ao revisar as gravações, perceberam algo perturbador. No áudio de fundo, durante todo o fenômeno, uma segunda voz acompanhava o zumbido. Não era de Abigail. Era uma voz masculina, grave, repetindo em sequência. Ela não devia ter aberto. O som, quando analisado, tinha uma frequência de 18,9 Hz. O mesmo tipo de onda que, segundo estudos acústicos, pode provocar visões e sensações de presença nos humanos. Mas o que assustou até os técnicos mais céticos foi que, mesmo fora da casa, o ruído continuava aparecendo nas gravações, como se tivesse se fixado nos próprios equipamentos. Nos dias seguintes, cada um dos membros da equipe começou a relatar sons e sonhos idênticos. Passos no quarto, murmúrios femininos e a sensação de ser observado no espelho. A casa parecia tê-los seguido. Ou talvez eles tivessem levado a casa consigo. Depois da madrugada de 3 de janeiro de 1978, a casa em Harrisville nunca mais foi a mesma, e nenhum dos que estiveram lá também. Nos dias seguintes, a família Hall se mudou às pressas. Deixaram móveis, roupas e quase todos os pertences. Michael não quis voltar nem para buscar as gravações. Ela ainda está lá, disse, com o olhar perdido. Durante semanas, ele teve pesadelos com o porão e o som. Descrevia o ruído como algo vivo, respirando dentro da madeira. Deborah, por sua vez, ficou internada por exaustão e distúrbios do sono. Nas primeiras entrevistas que deu, relatou ouvir o som do zumbido mesmo em ambientes completamente silenciosos. Médicos diagnosticaram tinnitus psicogênico,
um tipo de zumbido causado por trauma emocional. Mas o estranho era que, quando ela dormia, os aparelhos de monitoramento cardíaco oscilavam em um ritmo idêntico ao padrão sonoro captado na casa, 18,9 Hz. A doutora Margaret Lewis, abalada, abandonou temporariamente a pesquisa. Tentou explicar o fenômeno como resultado de interferência acústica induzida por fatores ambientais e psíquicos, mas em seu diário pessoal, encontrado anos depois, escreveu outra coisa. Se aquilo era apenas som, por que senti o toque? Por que o vento sussurrou meu nome? A imprensa explorou o caso como nunca. Jornais chamavam o episódio de o Enfield americano, comparando-o ao famoso poltergeist britânico de 1977. Mas diferente do caso inglês, onde a dúvida científica ainda existia, aqui havia gravações, fotos e medições documentadas por profissionais. Os arquivos originais ficaram sob guarda da Society for Psychical Research e parte deles, segundo rumores, foi confiscada pelo governo dos Isamaja após a análise revelar frequências inaudíveis que interferiam em rádios militares da região. Nos meses seguintes, pesquisadores independentes tentaram decifrar as fitas. Descobriram que o som principal, o zumbido, continha padrões matemáticos complexos, semelhantes a linguagens binárias. Outros afirmaram que as gravações eram uma forma de fenômeno de ressonância, capaz de afetar o cérebro humano e induzir visões. Mas nenhum deles conseguiu explicar as vozes, nem as imagens captadas pelas câmeras na noite do colapso. Em 1982, uma equipe de cineastas tentou gravar um documentário no local. Ficaram apenas 2 noites. As filmagens foram abandonadas após os microfones registrarem sozinhos uma risada feminina e passos vindos do sótão, o mesmo onde Abigail Perrin viveu e morreu. O projeto nunca foi concluído. A casa permaneceu vazia por décadas. Vizinhos relatavam ver luzes acesas à noite e ouvir ruídos de móveis sendo arrastados. Em 1993, um incêndio destruiu parte do casarão. Os bombeiros afirmaram que o fogo começou de dentro das paredes, sem causa elétrica identificável. E quando a estrutura desabou, o porão permaneceu intacto. Entre as cinzas, encontraram novamente o pingente, o mesmo colar queimado que Michael havia deixado lá 15 anos antes. Ele estava frio, limpo e reluzente, como se nunca tivesse sido tocado pelo fogo. Dra. Lewis, então aposentada, visitou o local uma última vez. Diante das ruínas, gravou uma mensagem para um programa de rádio que investigava fenômenos paranormais. Seja o que for que vivemos naquela casa, não era apenas assombração. Era um som antigo, primitivo, que conecta o que foi esquecido com o que ainda vive. A casa era só o corpo. O som era a alma. Ela faleceu em 2001, aos 72 anos. Em sua mesa, encontraram uma fita com o título escrito à mão. Última sessão, Harrisville. Na gravação, apenas ruídos. Mas no minuto final, um sussurro feminino diz claramente: "Obrigada por ouvir." Hoje o terreno é fechado ao público, cercado por árvores, coberto por musgo e silêncio. Alguns moradores afirmam que, em certas madrugadas, o vento que sopra pelas colinas traz um som distante, um zumbido grave, quase imperceptível, que parece vibrar dentro do peito. Técnicos de som que analisaram gravações recentes feitas ali afirmam que a frequência é a mesma de 1978, 18,9 Hz. A mesma frequência associada à sensação de presença. A mesma frequência que, dizem, faz o corpo humano reconhecer o que os olhos não podem ver. E talvez seja por isso que ninguém mais ousou reconstruir a casa. Porque, como escreveu a própria Dra. Lewis em seu último diário, algumas vozes não pedem para serem ouvidas. Elas apenas querem continuar ecoando. No final, o caso de Harrisville permanece sem explicação. Nem a ciência, nem a religião, nem os que testemunharam conseguem afirmar o que realmente aconteceu. Mas há algo que todos concordam. Uma vez que se ouve aquele som, ele nunca mais vai embora.